Boa noite. Boa noite, pessoal está entrando. Muita gente nova. Que honra ter cada uma de vocês aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karine, eu sou aqui de Goiânia, sou psicóloga, sou analista corporal. E esse grupo veio realmente assim, de uma vontade de muito tempo. Então, foi um desejo que surgiu lá atrás e aos poucos ele vem tomando forma. Então, o grupo mesmo começou a surgiu Oi, no lindona! passado. E Cadê hoje, tu? tá, Já ia te dar um oi. pronto. E foi aonde agora ele começou a tomar forma, que é uma maneira que eu encontrei de transbordar na vida de outras mulheres. Então, as dificuldades que eu encontrei na minha jornada para chegar até aqui, a minha intenção é muitas vezes trazer de forma clara, de forma precisa para vocês lá no grupo. Então, a intenção realmente é trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, para quem entrou agora, a gente tem o costume, muitas vezes, o costume não, a gente começou esse ano a leitura de um livro por mês. Então, semana passada, a gente leu, o mês passado, e o encontro foi semana passada, a gente leu O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, na última semana de cada mês, a gente vai estar fazendo o quê? Trazendo as percepções, fazer as construções. Qual é o intuito de fazer vocês lerem o livro? Né? Cada um, se quiser, se sentirem confortável. É o quê? Para a gente poder começar a mudar a nossa química interna. Então, quando você se dispõe a ler um livro, aqui dentro em você, você começa a pensar. E aí aqui você viaja, você começa a trazer consciência de muita coisa na sua vida. Então, por exemplo, do cavaleiro preso na armadura, foi muito rico de Tchau, até mais. aprendizado. E aí, se Prazer. não esteve presente, tá salvo lá no YouTube, tem o link na descrição do grupo, tá? Então, todos os encontros que a gente já fez até hoje, tem todos os encontros salvo lá. Então, se você tem alguma dor, se você tem alguma coisa que não tá bom e talvez assim você tenha um tempo, dê uma olhada, porque um é um complemento muitas vezes do outro. A gente já trouxe muitos conteúdos que eu tenho certeza que vai trazer percepções, que vai trazer realmente algumas viradas de chave para vocês. E hoje, em especial, eu pedi realmente porque é uma pessoa que eu encantei com a história de vida dela, da pessoa dela, né? Então, assim, a construção. Porque a gente quer o quê, muitas vezes? Que seja assim, que as coisas aconteçam num piscar de olhos. Eu não sei como é que está aí a sua situação hoje, eu não sei o que você ainda espera. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas a intenção é que você comece a entender que não importa aonde você está hoje, não importa as condições que você tem hoje na sua vida, você precisa começar o quê? A sonhar, a desejar. É tudo uma questão de tempo. A vida que você leva hoje foi construída hoje? Não. A vida que você leva hoje foi construída por decisões que muitas vezes você tomou no passado. A decisão que você tomou lá atrás, talvez quando você tinha os seus 15, os seus 20, ou talvez a semana passada, está refletindo no seu agora. Karine, então, nossa, o que que eu estou fazendo da minha vida? Não importa o que você passou, importa é, a partir de hoje, quais são as decisões que você precisa começar a tomar para você começar o quê? A colher em breve.
é só questão de tempo. E ninguém melhor, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar com a história, é da Isabela. Porque hoje, o nível que ela chegou foi aonde o quê? Ela, eu tenho certeza, ela vai trazer a história dela aqui para vocês, mas ela não desistiu. Ela não parou no meio do caminho. Teve medo? Tenho certeza que teve muitos medos. Dificuldades? Muitas dificuldades. Mas quem chega hoje no Instagram dela e vê lá assim, 600 mil seguidores, fala assim: nossa, que lindo. Mas isso não foi de agora. Tem todo o quê? Uma trajetória, tem todo um percurso, é toda uma história para chegar aonde ela está chegando e alçando voos como ninguém. E aí eu quero, Isabela, seja muito bem-vinda. É uma honra Obrigada. ter aqui. O quanto eu estou feliz realmente pelo seu sim. Muito obrigada. A disponibilidade de estar aqui. Tem mulheres que realmente precisam. Eu sei que você vai somar demais na vida dessas mulheres aqui. Bem-vinda. Obrigada. Tá dando para me ouvir certinho? Sim, Tá, né? É porque é a minha primeira vez que eu participo assim do Zoom, então eu não sabia se eu tinha entrado, se estava certo, se o pessoal tá me vendo também, eu não sei. tá sim. Tá, Estamos. né? Ah, não, então Aham. tá bom. É, eu que fico muito feliz, me sinto muito honrada pelo convite. Fiquei muito surpresa. Eu já esperava que em breve Deus ia me cobrar para contar o meu testemunho, mas eu não achei que seria tão rápido. Te falei mais cedo que eu estava um pouco, né, Nervosa. nervosa, e eu quero aproveitar e falar para as meninas aqui, vocês me desculpem, sim, se às vezes eu me atropelar em alguma informação, porque eu realmente é a primeira vez que eu venho contar ele assim completo, e, e não é fácil, né? Contar testemunha assim não é fácil, a gente às vezes mexer em assuntos que a gente já acha, né, que já superou, enfim. E é a primeira vez que eu falei, ó Deus, hoje não sou eu que irei falar, será somente o Senhor, então me usa. E a minha boca está emprestada aqui para Ele hoje. A Rafa até me ligou um pouco antes também para orar comigo. Agradeço muito, que a Rafa é uma bênção também, assim como você, Karine. E, e é isso, eu já posso começar? Por favor, fala assim quem é você, primeiro, só para o pessoal Sim. saber um É porque sumiu pouquinho. sua imagem aqui, eu fiquei meio perdida. Acho que tem como você ficar aqui ou você só fica quando você fala? É quando eu falo, porque tá gravando, aí fixa em quem tá falando, Ah, entendi. Não, então tá bom. Então agora eu tô entendendo. tá? Então vamos lá. Antes de tudo, né, quero começar aqui me apresentando. Meu nome é Isabela Maieski. Para quem não me conhece, eu sou influenciadora digital há uns 7 anos, mais ou menos, que eu tô aí nessa carreira com o Instagram. Antes eu comecei, na verdade, como modelo, mas eu acredito que antes de tudo, antes de eu começar a contar meu testemunho completo, acho que a gente tem que voltar lá atrás, né? Antes de eu ser modelo, antes de eu ser influenciadora, antes de eu ser esposa do Thiago, mãe da Manu. Oi? Não pode falar. Pode continuar, né? Pode, aham. Antes de tudo, a gente tem que começar, né? Lá atrás, lembrando de quem era a Isabela antes de tudo isso acontecer, né? Porque, igual como a Karine falou, às vezes a gente chega, né, e olha o Instagram com tantos seguidores, a gente pensa assim, nossa, como é fácil, eu recebo diariamente mensagens de como começar, Isabela, eu quero trabalhar na internet, ou eu quero trabalhar até como modelo, o que que você fez, o que que você acha que eu devo fazer? E para mim é sempre uma resposta muito difícil, porque eu nunca soube como fazer, né? Ninguém nunca me deu uma receita de bolo para chegar aqui onde eu cheguei. Eu acredito que a vida na internet, principalmente para quem se expõe aqui, para quem quer trabalhar nas redes sociais, ela é individual, né? O sucesso aqui, ele tem vários nichos diferentes, então não tem como eu falar para você o que que deu certo para mim, porque você vai, por exemplo, querer falar sobre outra realidade, você tem uma outra realidade, né? Então, quando as pessoas perguntam para mim o que fazer, eu falo, tipo assim, eu fico 100% sem reação,
porque eu acho que cada experiência ela realmente ela é individual, depende do seu objetivo, depende muito do público que você quer atingir, do público que já te acompanha. Então, realmente, assim, eu acredito que, no meu caso, Deus me trouxe até aqui e Ele tem me dado essa oportunidade, me dado essa voz, porque Ele quer que eu traga a palavra dele. Ele quer me usar, assim como Ele está me usando aqui, eu acho que Ele quer me usar na minha rede social para testemunhar, para falar, né, do quão maravilhoso ele é e do quão maravilhoso ele tem sido na nossa família, para as pessoas não perderem a fé e se fortalecerem cada vez mais com Deus, porque o que ele fez na minha vida, para muitos pode parecer pouco, para muitos pode parecer até fútil, né? Porque né, a gente tem essa questão assim do pessoal achar que influenciador digital, às vezes o pessoal ainda não entende que é uma profissão. Mas assim, o que ele tem feito na nossa vida tem sido grandes milagres, mas não é para mim, não é para Isabela, não é para o Tiago, não é para Manu, é para Deus, é para falar dele, em nome dele, para tantas pessoas. Então, tudo que aconteceu na minha vida foi me encaminhou até aqui. Então, infelizmente, eu não tenho uma fórmula mágica do sucesso, né, digamos assim, mas eu tenho uma história muito bonita de muita persistência. Eu falo, se hoje eu estou aqui é porque eu persisti muito e porque a voz de Deus acho que teve sempre ali na minha mente. Hoje eu tenho mais clareza de quando Deus fala comigo, mas eu acredito que tantos livramentos e tantas coisas piores que poderiam ter acontecido comigo enquanto eu estava afastada de Deus, eu tenho certeza que foi Deus que me sustentou e que Ele não deixou acontecer nada pior comigo, porque Ele tinha grandes planos para nós, para mim, para minha família. E como eu disse que a gente tem que voltar, né, lá no comecinho, talvez muitas pessoas não saibam, mas é uma coisa que eu venho falando bastante nas minhas redes sociais, nunca escondi, que eu venho de um lar completamente disfuncional. De uma mãe solteira, de um pai extremamente ausente, não assumiu, não registrou, nunca foi presente de forma alguma, e uma mãe que fez o que pôde, né, com as armas que tinha, sem muito conhecimento, assim, porque na época a gente era católico por causa da minha avó, e, e a gente fazia aquilo que o catolicismo nos ensinava, que era ir à missa, rezar, mas eu nunca me senti tão conectada com Deus, nem quando era criança, nem na minha adolescência. Realmente a minha conexão com Ele foi muito, muito recente, coisa de quase 2 anos para cá. Então, assim, a minha mãe não tinha conhecimento, respaldo bíblico algum, não passava isso para mim como filha, né, sobre a importância da fé, não tinha conhecimento bíblico nenhum. E então a gente só ia na igreja, rezava e ia embora. Então era bem frio, bem morno. E com isso, por minha mãe ser uma mãe solo, ainda mais naquela época, né, há 31 anos atrás, ela não tinha tanto conhecimento igual hoje, querendo ou não, a gente é privilegiada, a gente tem a internet, a gente tem rede social, a gente consegue se conectar com mais pessoas para ter uma rede de apoio, digamos assim, ou pelo menos de informação, e ela não tinha. Então, eu acredito que minha mãe cresceu também, porque ela me teve com 20, mas eu também tenho uma irmã um pouco mais velha que eu, então ela foi mãe aos 18. E nessa época, a família da minha irmã tirou a minha irmã da minha mãe, né? Então, já foi um baque, um sofrimento ali. E quando ela me teve, eu acredito que ela quis me proteger demais, com medo de me perder, da forma como ela perdeu a Marcela. Então, ela era extremamente autoritária, extremamente protetora, e a gente tinha uma certa. Por conta disso, eu cresci uma criança muito rebelde. Essa forma muito agressiva da minha mãe de bater mesmo, batia muito, brigava muito, gritava muito, me xingava muito, me diminuía. É, Ela nem gosta que eu falo isso. Meu Deus, se ela estiver aqui. E... Mas assim, era o que ela. Eu entendo hoje que ela, na idade que ela estava, não tinha base familiar também, porque a minha avó era extremamente humilde, enfim. Eu
Na época eu tive muita raiva, né? Eu era muito rebelde, a gente se afastava muito porque eu não tive amizade com a minha mãe. Porque eu tinha a sensação que quando eu ia contar alguma coisa para ela, ela ia brigar muito comigo. Eu não tinha confiança, eu não tinha tranquilidade de contar nada para ela. Então eu cresci escondendo tudo dela. é, E onde eu me sentia confortável era com amigas, né? Então vocês imaginam, né? Tendo ali opiniões de amigas. Com isso eu fui, como eu me distanciava muito dela, gostava muito de estar sempre com os amigos. Amigos a gente ia o quê? Para as festas. Então eu cresci nisso já desde muito nova, muito promíscua. Já comecei a beber, acho que com 13 anos. E sempre querendo sair, sempre querendo ir para festa, enfim. É, com isso, aos 18 anos, a gente teve uma briga muito feia na época e eu saí de casa. No que eu saí de casa, eu fiquei, acho que 1 ano ou 2 anos, não sei, morando com um namorado que eu tinha na época, né? E pela ausência do meu pai, eu sempre me entreguei muito a namoros. O meu refúgio eram amizades e namorados. Eu sempre terminava um relacionamento, já engatava em outro, já ia morar com ele, enfim, era sempre uma bola de neve. Eu não encarava o meu sofrimento. Eu pegava uma frustração de um relacionamento, já ia sair, já ia viajar, já arrumava outro namoro. Eu falava assim, eu me sentia assim, né? Fortona demais, que eu falava, não, gente, eu não sofro por amor. Eu terminava o relacionamento, já engatava em outro, enfim. Não curava, né? Aquele sentimento, até que depois, quando. Eu não lembro exatamente a idade, mas acho que mais ou menos com de 23 para 24 anos, eu larguei um trabalho que eu tinha na prefeitura, que era em Itaúsu, próximo a Inhumas, porque antes de morar em Goiânia, eu morava em Inhumas, até meus 24 anos. E dali, quando eu vim para Goiânia, eu comecei a trabalhar, larguei tudo, assim. Minha mãe não concordou, ninguém concordava na época, eu não conhecia praticamente ninguém. E eu vim para Goiânia para trabalhar em showroom como modelo. Ali eu trabalhava o dia todo para ganhar R$ 100, vestia 1 milhão de roupa, mas assim, extremamente feliz, porque ali eu via uma oportunidade maior de trabalho, tanto financeiramente falando, quanto de, sei lá, deslumbrada por morar em Goiânia, né, vendo o interior, enfim. Aí eu pensava assim, não, aqui, vamos supor, ganhava R$ 100 por dia, no final da semana era 500, no final do mês era 2.000. Estava na época como concursada da prefeitura. E para mim eu estava muito feliz com isso, eu achava que, né, bom demais, Goiânia, saía, ia para festa, aquela coisa, a vida que eu pedi a Deus, né, que a gente fala. E continuava nisso. E com isso eu achei que essa vontade de sair, né, de estar sempre com as pessoas, de curar esse vazio sempre em baladas, com amizades, enfim, em viagens, isso atrapalhou muito o meu trabalho. Acabava que eu não tinha compromisso, né, com o meu trabalho. Acordava de ressaca, deixava de trabalhar para ir viajar, era bem descompromissada mesmo, assim. Durante esse meu primeiro ano aqui em Goiânia, bem deslumbrada. E quando você veio para Goiânia, você veio com qual Ah, intuito? Você veio para quê? para trabalhar. Assim, dentre todos, né, por mais que eu gostava muito dessa parte, né, de lazer, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei de ter minha independência igual depois desse showroom, eu comecei a trabalhar na 44 panfletando, e eu panfletava nas lojas, entregava, andava com a roupa da loja, ia lá, convidava o cliente, levava ele até a loja. Aí nisso eu via as meninas, as fotos, né, das meninas, dos ensaios que elas faziam ali na estampada, eu olhava e falava assim, cara, eu quero fazer foto também. E assim, eu nunca tinha feito foto. Aí eu comecei a deixar meu telefone nas lojas para se alguém um dia se interessasse e tal. Aí até que uma vez um rapaz me mandou uma mensagem e eu nunca esqueço dessa história. Ele me mandou uma mensagem falando que estava precisando de uma modelo. Aí eu liguei para um fotógrafo na época, perguntei se ele topava fazer permuta, porque eu não tinha dinheiro para pagar ele. Nessa época, porque showroom é assim, eles têm a estação, né?
aí eles têm para passar de uma estação para outra, eles ficam sem trabalho, né? Aí nesse período que eu fui para 44 para panfletar nas lojas. Aí quando eu entreguei o contato, quando ele entrou em contato comigo, aí eu falei, uai, beleza. Consegui o fotógrafo com a permuta e falei pro lojista que eu não ia cobrar dele, que eu ia fazer para ter portfólio, né? Para poder usar esse material depois para oferecer para outros clientes. Aí ele mandou as peças lá e tal. Aí quando eu fui devolver, entreguei as fotos para ele, ele falou assim: Olha, Isabela, eu vou te pagar R$ 20 por cada look que você fez, porque é uma coisa que eu quero falar para você, assim, para as pessoas valorizarem o seu trabalho, é necessário que você mesma também valorize, que você cobre algo por aquilo. Ele quis falar para mim que eu não deveria ficar oferecendo meu trabalho totalmente de graça, assim, porque querendo ou não gerava um custo de deslocamento, por exemplo. A gente teve sorte que eu consegui, né, a permuta do fotógrafo, consegui a permuta do lugar para a gente fazer as fotos, porque eu não tinha lugar nenhum para fazer. Deu tudo certo. E ele me falou isso e eu fiquei pensando, falei assim, nossa, realmente não tinha passado pela minha cabeça essa questão na minha cabeça eu ia sair trabalhando de graça por aí. Aí ele falou assim, olha, se você ficar fazendo isso, nem as pessoas vão valorizar o seu trabalho e você também vai acabar ficando no prejuízo. Então, eu comecei a cobrar um valor bem baratinho, mas para as pessoas, né, aceitarem o meu trabalho e pelo menos para eu falar que eu estava cobrando alguma coisa. E daí foi dando Isso certo. também, Isabela, é importante até trazer aqui para todo mundo, tá? É o dar e o receber. Por mais que, né, você não estava cobrando, aí é como se, para qualquer uma, é aonde o quê? Eu preciso começar a cobrar, a dar o devido valor ao meu tempo. Se eu só entrego de graça para qualquer pessoa, isso serve também para relacionamento, para tudo. Então, por exemplo, se você é uma esposa e faz tudo para o seu marido, tudo, é onde muitas vezes essa pessoa vai se sentir o quê? Em dívida com você. E aí você cria o quê? Uma fatura emocional. Então, se você não cobrasse, né, pelo seu trabalho, essa pessoa ia ficar em dívida. E por estar em dívida, talvez o trabalho que ele desenvolveu com você não ia para frente, porque inconscientemente ele estaria com uma dívida emocional pelo seu trabalho. Então, é Uhum, onde eu preciso começar a dar, mas eu também preciso receber. Então, até mesmo como que é isso, Karine, nos relacionamentos, né? Na minha casa, com o meu marido. Aí muitas vezes você cede, você faz e ele não tá nem pensando, e você vai ali, aonde muitas vezes o casamento acaba. E o quanto eu tenho ouvido, eu fiz tudo pelo meu casamento. Eu fiz tudo pelo meu marido. E olha o que ele fez comigo. Me traiu. Olha o que ele fez, né? Me deixou. Olha o que ele fez. Isso faz com que as pessoas afastem de você. Afastem de você, por quê? Porque você criou o quê? Uma fatura emocional. E muitas vezes a fatura emocional, pelo seu tempo hoje, e se essa pessoa for pagar, é muito dinheiro. Aí aqui dentro vai falar assim, ó, é o nosso inconsciente que nos sabota, tá? Então, ela vai falar assim, eu que vou ficar aqui, não fico. Tchau. Então, esse homem foi muito sábio quando ele te propôs, cobra, nem que seja um pouquinho. Cobra, nem não, que na seja. época eu fiquei muito impressionada, assim, tipo, eu nunca esqueci Uhum, isso que ele me falou. E eu falo isso para todo mundo até hoje, porque realmente me marcou muito, assim. Foi uma pessoa que me ajudou muito, me dava muito conselho, porque ele via muito essa questão da minha falta de maturidade na época. Inclusive, ele falava muito sobre isso para mim, falando assim, ó, Isabela, você tem muito potencial, você está desperdiçando seu tempo. Porque durante muito tempo eu ainda continuei. Eu trabalhava muito, mas eu também gostava muito de sair e me divertir, né? uhum. Então, com isso, eu consegui ter o meu. Ficar tendo portfólio para poder mostrar para os clientes e eu consegui, né? Sabe?
com um passinho de formiguinha ali, consegui outros clientes. Eu vi uma menina perguntando aqui quanto que eu cobrava, na época era R$ 20 por look. Eu peguei esse valor dele por base. E eu comecei a cobrar 20. Já tinha cliente que chorava desconto, aí ficava por 15. Tipo assim, eu cobrava esse valor, mas se a pessoa me pedisse desconto, eu dava, para não perder o trabalho. Aí tinha um outro que às vezes ele pagava, tipo assim, R$ 200 e levava a quantidade de looks, não tinha uma quantidade específica, sabe? E eu pegava tudo. Dependendo do dia, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu pegava, igual, quando ia dando final de semana, tinha um trabalho lá na 44 que era panfletar lá, né? Lá era 150 que a gente recebia por 6 horas. Ficava em pé o tempo todo. Tinha um tempinho assim de lanche, mas era 6 horas sem parar. Aí, às vezes, à tarde eu ia fazer foto. E à noite, às vezes, eu ainda fazia evento. Já trabalhei em recepção de show, em eventos tipo congresso, como recepcionista. Eu trabalhava, eu participava de um grupo de promotoras que tinha aqui em Goiânia. Aí eles colocavam lá assim, ah, preciso de uma menina tal para um trabalho tal. Sabe aquelas meninas que às vezes vestiam umas roupas, tipo, de energético, da marca de Uhum. energético, de câncer? Já fiz muito também, assim. Eu falo que eu nunca tive preguiça de trabalhar. E vamos ver aqui para onde que eu vou agora. Ah, tá. E eu cheguei em Goiânia, eu tinha 24 anos. Aí eu fiquei 2 anos, 24, 25, 26. Foi praticamente 2 anos. Assim, eu trabalhava bem, mas eu não sabia aproveitar 100% do meu trabalho, porque eu não era muito de rede social. Eu não sabia, tipo assim, eu postava uma coisa ou outra, postava um, dois stories no máximo. Aí postava, eu usava como um portfólio para mostrar o meu trabalho de foto. Aí quando tinha alguma foto que eu gostava, de algum trabalho que eu fiz, eu postava lá no feed. Não sabia usar o Instagram 100% ao meu favor. E na época da pandemia, eu engravidei. Eu já tinha conhecido o Thiago, conheci ele em festa, para variar. E, e por que que eu enfatizo muito essa questão da festa que eu falo assim? Porque hoje em dia as pessoas estão muito perdidas, realmente, muito deslumbrada com esse mundo de shows e tudo. E eu sinto que eu tenho uma missão muito grande de falar para as pessoas que não tem como, gente, não tem como. Por mais que a gente ame o Senhor mais que tudo, não tem como você viver esses dois mundos ao mesmo tempo. Eu achei, quando eu comecei meu processo de conversão, eu achei que dava. Eu pensava assim, ah, não estou fazendo nada demais. Eu vou lá só um pouquinho. É meu trabalho. Ainda levou um tempo ainda para eu abandonar 100%, mas chega num ponto que você fica tão incomodado e você começa a ver que realmente você tem que escolher renunciar àquilo, que, tipo assim, eu tenho um propósito muito grande de mostrar para as pessoas o quanto a gente perde tempo. Eu me arrependo tanto, eu falo assim, eu joguei 6 anos da minha vida no lixo por conta disso. Como eu perdi tempo com isso. Só que aí vamos mudar essa E, comunicação sua. Foram ah, Aí vamos mudar essa comunicação sua. Foram hum, só 6 anos. foram só seis Ainda anos. bem que foram só 6 anos. Ainda bem que foram só 6 anos e ó, acabaram, Tá? graças a Deus. E eu sei Porque o muito que o que que acontece? você fala, porque eu também vivi isso. Uhum, Pela minha dor, pela dor do abandono, eu me coloquei também em situações, quando eu tinha 17 até os meus 24 anos. Então, era de muita festa, de muita bebida. E isso talvez muita uhum, gente não sabe da minha história também, né? Então, eu já mexi assim, já droga, já festa era quase que todos os dias. Então, é onde assim, porque eu buscava no mundo preencher aquele vazio que eu não tinha dentro de casa. Não que o meu pai muitas vezes não me amasse, nem que a minha mãe não me amasse, foram excelentes pais. Só que a maneira do meu pai me amar não era a maneira como preenchia o meu vazio, porque o meu pai era muito de me dar tudo o que eu queria.
E eu só queria me sentir amada por ele, eu só queria um abraço, um beijo, um toque. E isso ele Uhum. dava para as minhas primas, para as afilhadas e para todo mundo. E não dava para a filha dele. E aí eu fui buscar no mundo. E é isso que eu quero falar até para vocês. No que sentido? Não importa o que você fez lá no passado. Não importa o que você fez, o que você está fazendo hoje. Mas qual é a decisão que eu preciso começar a ter para mudar a minha vida? Eu precisei ter um engravidar, igual você. Uhum. Engravidei com 24 anos, né? Fui também, só que aí eu fui mãe solteira e não fiquei com o pai do meu filho, mas a partir do momento que eu engravidei, eu estava recém, eu tinha acabado de formar, foram dois diplomas, né? Diploma de Uhum. psicologia e da maternidade, os dois juntos, no mesmo ano. E aí é onde a vida, aí eu falei que Deus pegou e falou assim, você não vai consertar não, minha filha? Então peraí, já tentei todos os recursos, não vai não? Então toma um filho para você. Senão você, ou você conserta, ou eu desisto de você. E aí eu consertei. Uhum. Aí pode continuar. Então assim, não importa. Quando eu tive o Luiz Felipe, eu realmente abri mão de tudo. Eu realmente comecei a entender a minha jornada. Não foi fácil e até mesmo eu falo que essa mudança mesmo dessa profissional que hoje tem autoridade para falar com vocês e fazer esse trabalho começou em 2017. E aí, em 2017, quando eu perdi a minha mãe, perdi a minha avó, perdi um tio, perdi meu melhor amigo, num processo de depressão também, eu falei, opa, deixa eu buscar a esse Deus, deixa eu buscar a melhorar minha mente, porque senão eu vou morrer. E eis-me aqui, por uma decisão. Glória a Qual é a Deus. decisão que você precisa tomar hoje? E que isso sirva de incentivo para vocês. E aí pode continuar, Isabel. Não, e é incrível, né? Como que durante muito tempo não me sentia digna de falar de Deus, falar do amor de Deus por conta disso, por me sentir envergonhada e falar assim com pessoas que me conheceram naquela época e vai me ver que hoje vai falar, uai, quem ela acha que ela é para falar de Deus? Né? Quem ela acha que ela é para vir querer pregar o que é certo, o que é errado, tanta coisa que ela fez. Eu me culpei, eu me julguei muito tempo, né, por causa de tantas escolhas erradas. Mas aí hoje, principalmente depois da imersão das águas lá com a Lohane, aquilo lá para mim foi um divisor de águas, que a gente ainda vai chegar lá, não vou atropelar. Mas ali eu consegui realmente abandonar todas essas crenças limitantes que falavam assim, gente, eu tô aqui é para falar de Deus, escuta quem quiser, se você não concordar, sinto muito, mas Deus quer que eu fale e eu vou falar, não vou ter vergonha. Fiz errado, fiz, assumo, mas hoje já não faço mais, porque eu renunciei tudo isso e eu sinto que hoje eu posso falar sim da do amor de Deus, posso falar da palavra dele, posso ajudar pessoas, nem que seja só pelo menos a mostrar para elas que elas são capazes de conquistar o sonho delas. Basta você aprender o quê? Renunciar, que a gente vai chegar lá. O porquê que a minha vida mudou e aonde que ela melhorou, né? Porque a gente está falando aqui só da decadência. E mesmo assim, fazendo muita coisa errada, eu falo que Deus me ama demais, gente, porque assim, nossa, era pra. Enfim. Cheguei ali, né? Falei que eu vim pra cá com 24 anos. Com 26 anos, eu estava namorando o Thiago. Um namoro bem rápido, um namoro relâmpago. Que durante um tempo que a gente estava namorando, eu ficava olhando e falava assim, gente, por que que eu tô namorando esse menino? Que a gente não tinha nada a ver. E só que aí veio a pandemia, né? Foi em 2020. Aí em março começou a pandemia, a gente começou a namorar em janeiro, dia 1º de janeiro de 2020. Em março começou a pandemia. Em maio eu descobri que eu estava grávida. Aí eu entendi tudo. Aí eu comecei a entender o porquê que eu estava com uma pessoa que não combinava em nada comigo. E desde sempre, mesmo ainda afastada da igreja, porque eu frequentava raríssimas vezes, né? Eu sempre criei em Deus, fala assim.
Sempre acreditei em Deus, mas não exerci a minha fé como eu exerço hoje. E em maio eu descobri que eu estava grávida. Aí eu sempre pensei, falei assim, tem algum motivo? Tem um porquê. Porque assim, eu sempre tive vários relacionamentos e nunca engravidei. Por que que eu engravidei logo agora? Porque a gente nunca foi de ter muita relação. Eu ficava assim, gente, tipo, eu achava quase impossível engravidar do Thiago. Porque ele sempre gostava muito de ficar no videogame, a gente namorava, mas assim, ele era totalmente diferente do tipo de homem que eu me apaixonava antes, sabe? Ele era muito nerd, gostava muito de ficar videogame naquele mundo, né? Irreal. E com a pandemia, aí eu comecei a vir para a rede social porque eu não tive como mais trabalhar como modelo, principalmente porque eu estava grávida, a barriga começou a crescer. E mesmo quando os trabalhos voltaram depois, eu não estava apta a fazer o que eu fazia, né? Porque realmente eu era só modelo, nada, nada, zero rede social. E comecei a meio que ficar deprimida. Ficava pensando o que que vai ser de mim, qual não vai existir uma Isabela depois de mãe. Minha vida acabou, agora eu vou ser só mãe, eu jamais vou poder voltar a fazer o que eu fazia, né? Minha vida tinha acabado ali, então eu ficava muito perdida, eu não sabia quem eu era. Isabela que eu era, agora mãe, né? Ainda grávida, nem era mãe, eu só estava grávida. Comecei a gravar alguns vídeos para o TikTok e para o Instagram por modinha, por hobby, por não ter o que fazer. Sabe, não tenho o que fazer aqui, eu vou fazer vídeo. Nem pensava que poderia viralizar, nem pensava que eu poderia um dia ganhar dinheiro fazendo vídeos assim. Eu sei que eu comecei a fazer, hoje eu acredito que foi uma direção do Espírito Santo. Ele pensou assim, minha filha, começa a fazer agora, começa a aprender, porque, gente, quem vê meus vídeos hoje, e até as minhas fotos de hoje, se vê minhas fotos, meus vídeos de quando eu comecei, era uma tragédia, era péssimo. Mas eu fazia. E na minha cabeça eu achava que estava ótimo. Então, assim, se você tem vontade, se você que está aqui tem vontade de trabalhar com rede social e no começo faz os vídeos e é muito crítica, igual eu sou muito crítica. Eu sempre achei que poderia estar melhor, que estava ruim, mas eu postava do mesmo jeito. Então, assim, se você tem vontade de começar a trabalhar com gente, você não vai começar sendo excelente. Não vai. Mas de alguma forma você tem que começar porque é a prática que vai te ensinar vai te ajudar a se tornar excelente nisso que você faz. Hoje em dia eu ainda acho que assim, vejo um milhão de defeitos e falo que a gente tem que melhorar demais. Mas assim, o importante foi que eu comecei. E o meu primeiro vídeo que viralizou na época era um vídeo de dublagem. Fazia muita dublagem. O pessoal gostava muito. Hoje em dia acho que quase não se faz. E viralizou. Aí eu olhei e falei, caramba. E tipo assim, eu não tinha nem 100 mil seguidores ainda. E era 70 e pouco. E acho que em uma semana, tipo assim, eu tava ganhando 2, 3 mil seguidores por dia. Do nada bateu 100. Aí eu falei, meu Deus. Por causa de um vídeo que eu fiz dublando uma história da sogra, né? Porque o Thiago a mãe dele era viva. E o pessoal amou esse vídeo. E eu comecei a fazer mais e mais e mais e mais. Aí minha mente já mudou. Aí eu já falei, cara, não quero ser modelo mais, eu quero fazer isso aqui. Mas não pensava em como monetizar ainda com isso. Aí quando a Manuela nasceu, as coisas eram bem complicadas. Assim, a gente tinha reformado a casa na época, para a gente mudar. Mas assim, o vô do Thiago era vivo, ele ajudava a gente, mas a gente não. Mas eu ainda me sentia muito assim, eu tive que ficar pedindo dinheiro pro Thiago, porque não entrava dinheiro da minha parte de forma alguma. Eu lembro que na época eu fiz até aquele negócio do Bolsa, como é que chama? Que eles estavam ajudando o pessoal na época da pandemia. Eu me sustentei É, na época, porque a gente não tinha dinheiro. auxílio Auxílio emergencial. emergencial. É. Aí na época eu fiquei, acho que uns 6 meses, eu nem lembro. Nem era pouquinho, se eu não me engano, era 600 e 600 alguma coisa. reais. Era pouquinho. E eu fiquei com esse auxílio emergencial. E depois eu olhei e falei: caramba, gente, eu preciso voltar a trabalhar. Aí a Manu, com 4 meses, eu lembro que eu contratei uma babá e voltei a trabalhar. Voltei a fazer foto, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Eu já fazia os vídeos, mas não ganhava dinheiro com isso. Só que aí, o que que acontece? No meio desse turbilhão de coisas que aconteceram, a mãe do Thiago faleceu, aí ele se afundou.
em depressão. Eu já estava com depressão pós-parto. E 2 meses depois, o avô do Tiago, que o Tiago tinha como pai, porque ele também veio de uma família disfuncional. Então, ele colocou o avô dele no lugar do pai dele. E o avô dele foi quem fez tudo para ele na época. E quando esse avô dele também faleceu, aí ele se afundou ainda mais. E o refúgio dele era o quê? Era o videogame. E eu, como uma criança recém-nascida, aquele turbilhão de hormônios, de emoções e de dificuldades, comecei a tomar muita raiva dele. Muita raiva, muita raiva. Eu sentia um ódio, assim, fora do normal do Thiago. De dele chegar perto de mim e eu falar, cara, eu não aguento que esse homem encoste em mim. Então, assim, a gente se afastou, se afastou, se afastou. Ele via eu com muita raiva. Ele ficou com uma imagem minha, assim, de uma mulher com muita raiva. Se você chegasse perto de mim, era muito. Tipo assim, era uma bomba pronta para explodir a qualquer momento, por causa de qualquer coisa. E ele se afundava cada vez mais no videogame, naquele mundo que para ele era um refúgio dele. Era madrugadas e madrugadas, e ele comia muito, e engordando, e a barba crescendo, e ele não se cuidava. E eu olhava aquilo, e eu, mesmo assim, nunca parei de trabalhar. Ia arrastada fazendo as coisas, sustentando a casa na época. Aí eu peguei e decidi que eu queria me separar. Porque, como eu falei, eu sempre, para mim, foi fácil superar relacionamento. Nunca sofria. Terminava um relacionamento, começava outro e tava tudo bem. Nem lembrava da pessoa com quem eu já tinha me relacionado. E nisso, nesse término, foi onde Deus mostrou para mim que não é bem assim. Que o buraco ele era mais embaixo. Que o contato, né? Que eu não ia poder esquecer e fingir que ele não existia, que tinha contato, sim. Aí veio uma época muito complicada que o Thiago, por não ter dinheiro, ele não me ajudava. Não teve pensão, não me ajudou com nada. Eu saí, peguei minhas coisas por conta própria, porque eu tinha meu carro. Fiquei até uns 15 dias na época na casa da babá da Manu, a Antônia, que hoje continua trabalhando aqui com a gente. Até eu conseguir me organizar, início, às vezes eu ficava indo para umas, tentei ficar lá na minha avó, mas como eu já tinha morado em Goiânia, não conseguia morar lá, trabalhar aqui, porque lá não tinha trabalho, não tinha como. Então, assim, foi o ano mais difícil da minha vida. Foi um ano muito conturbado. E nisso, de achar que eu poderia superar fácil, eu entrei num relacionamento que, olha como que as coisas são engraçadas, né? Eu falo que o diabo, ele é astuto. Ele me veio com um relacionamento com uma pessoa, assim, que seria tudo que eu tinha pedido para Deus. Um namorado, assim, extremamente... Gente, ele eu quisesse. Me enchia de presentes, de cestas, de flores, fazia o mercado da minha casa, comprava as coisas para Manuela, enchia a Manuela de presentes e levava para viajar. E era o último romântico da Terra. E fazia tudo aquilo que eu ficava olhando e pensando assim: caramba, né? Encontrei a pessoa perfeita para mim. Falou que ia assumir minha filha, que queria casar comigo, que queria prometer mundos e fundos até ele fazer eu e o quê? Morar com ele e com a minha filha. Aí depois desses 2 meses, quando eu fui morar com ele, eu passei os piores 2 meses da minha vida. Porque esse ano separado do Thiago foi o pior ano da minha vida, mas esses 2 meses ali foram 100% os piores meses da minha vida. Porque ele era um narcisista comprovado, porque depois eu fui conseguir ter. Aí o que que o narcisista faz? Ele lê você primeiro, ele vê todas as suas necessidades, todas as suas fraquezas, o que que você precisa para para ser, tipo assim, ele consegue ver, né, o tipo de homem que você gostaria de ter, o tipo de homem, por exemplo, que eu gostaria de ter para minha filha. Ele, né, queria fazer ela gostar dele como se ele fosse pai dela. Ele se posicionava como uma pessoa para cuidar dela, como se fosse pai mesmo, porque ele sabia que ali ele ia me ganhar. E nessa questão de presentes, de viagens, porque eles sabem conduzir uma conversa para poder extrair tudo da sua vítima, né? E nisso ele conseguiu e, e me atraiu de uma forma que eu fui morar com ele. Quando eu fui morar com ele, aí eu conheci realmente. Aí ele não conseguiu mais se esconder.
Porque algumas coisas também começaram a dar errado para ele, então ele começou a perder o controle. E quando ele começou a perder o controle, eu não lembro exatamente o que que foi que aconteceu, mas assim, de um dia para a noite, eu tive uma virada de chave. TH. Hoje eu não tomo remédio mais, mas na época a médica me receitou um remédio. Quando eu comecei a tomar esse remédio, parece que minha visão abriu. Foi instantâneo. Eu olhei assim, e falei, caramba, olha a situação que eu me coloquei. Tipo assim, eu fiquei desesperada. Aí eu comecei a me distanciar dele, porque eu percebi que eu não gostava dele, eu não entendi como que eu tava naquele relacionamento. E com as coisas dando errado na vida dele, ele começou a perceber que eu tava me afastando, que tava me perdendo e tudo. Ele começou a se tornar cada vez mais agressivo, até o dia que ele realmente. Teve uma primeira vez que ele pegou muito o braço no meu forte, que eu fiquei com as marcas roxas. E as pessoas começavam a ver, a perceber. E as pessoas começaram a perceber, porque até da rede social eu me afastei, né? Porque ele queria me tirar dali, dizendo ele que ia suprir tudo e tal, que eu não ia precisar trabalhar com isso mais. Até o dia que ele me agrediu de verdade, que ele tentou me matar, que ele tentou me enforcar, enfim, foi bem pesado, foi bem complicado na época, mas eu postei nas redes sociais, eu postei que eu fui na delegacia, porque eu queria me livrar. Eu falava, cara, se eu postar aqui, eu tenho certeza que eu não vou ter coragem de voltar para esse homem mais. E assim foi. Porque tentou contato, tentou ligar, tentou conversar, mas assim, eu fui firme e falei, cara, eu não tenho nem coragem de um dia falar para as pessoas que eu tive coragem de conversar com esse homem de novo. E com isso, o Thiago, ele entrou em contato, assim, para saber, né, se a Manu estava bem, se não tinha acontecido nada com ela, se eu estava bem. E a gente se reaproximou e um ano depois, com essa reaproximação, a gente voltou, mas acho que uma ou duas semanas antes eu recebi uma. Eu fui numa igreja, esqueci o nome dela, tinha um pastor de fora lá. E eu tava assim, na verdade, eu fui achando assim, sabe quando a gente vai por ir, né? Ah, porque alguém me convidou, eu vou lá para ver se eu melhoro, para ver se eu saio, porque minha vida tava assim um caos. Eu já não conseguia já trabalhar mais, eu já não, eu estava vivendo de favor na casa de uma amiga minha lá em Umas, extremamente perdida, assim, porque as pessoas acompanham, né, a rede social, as pessoas veem que aquele tanto de coisa ruim acontecendo, lojista, as pessoas não querem contratar, né? Então, assim, eu fui me afundando cada vez mais, até que eu olhei e falei, caramba, o que vai ser de mim? O pai que não ajuda com a pensão, que está esperando a melhor oportunidade para tirar minha filha de mim, porque, querendo ou não, ele era estruturado, ele tinha a casa que estava no nome dele, né? Ele não trabalhava muito, mas tinha ali algumas rendas de aluguel e tinha a casa. E eu não tinha nem a minha casa para morar. E ele sabia disso. Eu pensava, gente, a qualquer momento esse homem vai vir vai tomar minha filha de mim. Aí eu fui na igreja com essa amiga minha, porque vinha esse pastor de fora, Winhard, o nome dele. E ele me viu e ele falou para mim, falou assim, Deus manda te falar para você descansar, que essa luta sua vai voltar para casa. E eu nem pensava que era o Thiago a casa, né? Porque eu falava que não voltava com ele nunca mais, porque eu queria manter firme aquela coisa assim, ó. Eu terminei, nunca mais eu volto, Deus me livre, ainda mais pra esse homem. Eu posso voltar para qualquer um, mas pro Thiago nunca mais, falava isso. E aí no dia seguinte o Thiago me mandou mensagem falando que queria conversar comigo. Não falou exatamente que tinha intenção da gente voltar e tal, mas depois eu percebi que ele só queria mesmo reaproximar para ver se a gente conseguia voltar. Ele sentia muita falta da Manuela. Enfim, deixa eu resumir, que eu não tô conseguindo resumir, né? Porque tem muita coisa ainda. A gente voltou. é, Graças a Deus, o Thiago, ele nunca foi uma pessoa de ficar jogando coisa na cara, e nem eu. A gente não, a gente, quando a gente decidiu voltar, por que que eu quero falar disso para vocês? Porque eu sinto que Deus quer usar a gente para falar sobre restauração de casamento. Se você decidir voltar, gente, se você decidiu restaurar o seu casamento, seu relacionamento, gente, esquece tudo o que foi vivido enquanto vocês estavam separados. Porque é impossível um relacionamento dar certo se vocês decidiram voltar e fazer dar certo, mas ficar remoendo e falando daquilo que aconteceu quando vocês nem estavam.
Até o que aconteceu no relacionamento antes de separar. Assim, quando Deus fala para vocês restaurar o casamento, gente, é uma vida nova. Não tem como um relacionamento dar certo falando de passado, jogando na cara, apontando o dedo. A gente ficou um ano separado. Um ano separado. A gente separou quando a Manu tinha um ano e ficamos um ano separados. Hoje vai fazer, já tem mais de 2 anos que a gente voltou. Só que quando a gente voltou, a gente ainda voltou com os mesmos vícios, digamos assim. Tanto ele quanto eu, a gente gostava de sair, a gente gostava de festa, a gente gostava de beber. Então, assim, foi um ano que a gente voltou, mas um ano de muita briga ainda. Não por conta de passado, mas por conta da falta de maturidade da convivência e por conta das escolhas erradas. Eu percebia muito que, principalmente quando a gente saía, que a gente estava em público, porque o que que acontece? Além da gente gostar de sair, a gente saía muito para eventos que a gente nem queria, mas porque a gente achava que era obrigada a ir, porque aquilo ali poderia dar algum retorno de trabalho, alguma coisa assim. Eu vou falar a verdade para vocês, nunca me deu foi nada. Eu ia lá, não fazia network bom, não fazia nada. Gente, era uma perda de tempo sem tamanho. Assim, eu ficava falando, gente, para que que eu fico indo nisso? Até que aí em setembro de 2000, dia 13 de setembro de 2023, eu tava assim também me vendo numa situação assim que eu falava, caramba, esse trabalho não melhora, esse trabalho não vai pra frente, a gente fica tentando se conectar com pessoas que não viram nada. Não aguento mais isso aqui. A gente foi na Family, numa quarta de guerra, eu nem sabia da existência da quarta de guerra. Eu senti que assim, Deus me chamou. Eu vi as pessoas indo, postando que elas iam na Family. E eu falava, caramba, vamos, Thiago, vamos, que eu não e lá, eu sabe, eu não tava me aguentando com a sensação assim horrível. Aí eu só sei que eu lembro assim que eu chorei o culto inteiro, o culto acabou, o pastor foi embora, as pessoas estavam saindo e eu ainda tava lá. Sabe, eu não dava conta, desfigurada assim. E o pastor falou sobre, no dia ele falou sobre mãe, sobre família, sobre essa questão e assim, eu, com essa questão não curada da minha mãe ainda. E nossa, eu lembro que eu falei, Tiago, vamos tirar uma foto. Quando acabou o culto, eu quero tirar uma foto. Porque a partir de hoje eu tomei a decisão que eu não quero viver desse jeito, mas a partir de hoje a gente não vai passar por isso mais. Eu quero postar, tirar essa foto aqui, que daqui a um ano eu tenho certeza que a gente vai estar diferente, porque a gente vai começar a viver diferente. Tá, mas não é porque você foi lá na frente, se reconciliou com Jesus, virou pro marido e falou que a gente não vai viver assim mais, que você já sai de lá fazendo tudo certo e sabendo o que fazer, né? A gente ainda continuou com algumas práticas erradas. A gente continuava indo nos eventos que a gente era convidado por continuar achando que a gente tinha que estar ali para não ser esquecido, né? Eu falava, cara, se eu não for nesses eventos, as pessoas não vão me chamar para trabalhar, porque quem não é visto não é lembrado. Então eu achava que eu ainda tinha que estar ali naquele meio para continuar trabalhando, enfim. A gente só morava junto. A Paty mandou que a gente, durante todo esse tempo, a gente só morava junto. A gente casou em outubro do ano passado. Pra vocês terem noção. A gente foi na igreja em setembro de 2023. E nisso, assim, todo esse relacionamento meu com o Thiago, eu vivia falando pra ele: vamos casar, vamos casar. Meu sonho sempre foi casar. Mas eu queria casar bonitinho, sendo pedido em casamento, com anel de noivado e tudo. Sempre quis fazer festa. E ele sempre enrolando, ele não entendia que o quanto o casamento era importante. Aí a gente acabou começando a se aproximar mais de Deus, aquelas coisas começaram a incomodar a gente. A gente saía e ia na igreja. E com o tempo a gente olhava e falava, Thiago, isso não tá certo, isso não tá legal, isso já não tá mais. Parece que a gente já não pertence mais a esse mundo. Aí eu peguei e falei, e meu trabalho, assim, ele era bom, mas ainda não era como eu queria, sabe? E eu falava, Deus, hoje eu faço um compromisso com o Senhor. Eu não vou postar festa mais, não vou divulgar mais evento nenhum no meu Instagram, porque eu sei que isso aqui foi uma ferramenta que o Senhor me deu de trabalho. E eu acredito que eu não estou agradando o Senhor fazendo isso aqui, porque eu falo que, né, vou lá na igreja, falo que eu sirvo ao Senhor, tô louvando, tô agradecendo.
Não lia a Bíblia ainda nessa época, eu só ia na igreja. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô servindo ao diabo, porque aí eu fico chamando as pessoas para ir para a festa, ao invés de eu falar da palavra do Senhor, eu fico chamando eles para ir para a festa, falando de bebida no meu Instagram, enfim, eu falei assim, eu não faço isso mais. Não posto nada de relacionado à bebida mais no meu perfil. Acabou isso aqui. Foi uma oração que eu fiz, nunca mais eu fui. Nunca mais peguei festa para divulgar. E com isso foi o nosso processo de se afastando desse meio. Aí, como que foi a. Agora, aí a gente foi se afastando cada vez mais, mas às vezes a gente ainda tomava um vinho com os nossos amigos. Quando viajava, alguma coisa assim. Só que assim, eu sentia que. Eu falo que hoje em dia não é pecado você beber vinho. Não acho que o pecado é embriaguez. Mas eu sinto que, para mim, a bebida ela é um problema. A bebida sempre foi um problema. Ela sempre me mudou muito como pessoa. Eu sempre ficava muito irada, muito irada. Então, eu vi assim, se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Se a sua mão te faz pecar, arranque-a. Então, eu sei que a bebida me faz pecar. Ah, Isabela, você fazia coisa errada? Não, mas eu ficava muito. A ira. A bebida me atiçava a minha ira. E eu decidi. Também fiz outro compromisso com Deus na época, depois do meu casamento. Então, peraí, vamos voltar aqui. Senão eu vou perder a linha de raciocínio. Vamos voltar lá atrás, na época que a gente começou já a fazer as renúncias, então eu já tinha renunciado à parte da festa do meu Instagram em si. Então, eu continuava tomando a tacinha de vinho com os meus amigos, mas no meu Instagram, no meu ferramenta de trabalho, não. Aí eu comecei a fazer um Mulher Única, antes do Awake. Lá na igreja tem vários cursos, né? Para mulheres, assim, e fantásticos, fantásticos, todos. Antes do Mulher Única, a gente já tinha feito o Imperfeitos e Felizes, que foi onde a gente, como casal, mesmo não casado, a gente fez. O Tiago, ele se aproximou mais de Deus dentro do curso. Ele ia comigo na igreja, ele sempre foi disposto, ele nunca me deu problema, nunca precisei implorar para ele para ir na igreja, graças a Deus. Mas o Imperfeito e Feliz fez o Tiago ver essa questão de ter um relacionamento com Deus, de partir dele, ter mais relacionamento com Deus. Depois do Imperfeito e Feliz, eu fiz o Mulher Única, e foi assim, o meu divisor de água 100% foi ali, começou ali, porque do Mulher Única a gente já foi pro Awake. Aí, tipo assim, aí eu fiquei apaixonada, eu fiquei viciada. Eu falava assim, cara, eu quero mais, eu quero ter esse encontro com pessoas, eu quero trocar experiência, eu quero ouvir testemunhos, eu quero aprender mais de Deus, eu quero estar conectada com mulheres que querem o mesmo que eu. Eu já não queria saber mais de amizade nenhuma minha que eu tinha que me levava pra. Porque, querendo ou não, quando você começa a viver essa vida, as pessoas começam a te julgar muito, né? A te apontar muito o dedo, de falar que não precisa ser radical. Ai, nossa, como você tá chata, como você tá radical. Sim, gente, é preciso passar por isso e é preciso se afastar dessas pessoas. Você não precisa deixar de falar com elas, mas assim, se elas não entenderem o seu momento, é mais porque, querendo ou não, elas vão te colocar em dúvida daquilo que você está fazendo. E pensa, você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, e, e ficar dando ouvidos, porque querendo ou não, o diabo ele usa essas pessoas que a gente gosta para vir de uma forma assim cautelosa, falar que, ah, não, gente, é só uma tacinha. Ah, não, a gente vai lá só um pouquinho, não tem problema. Então, assim, esse não tem problema é o que faz a gente começar a esquecer do que é certo, do que é bíblico mesmo, sabe? E começa a achar que tá tudo bem certos tipos de pecado. A gente começa a normalizar certos tipos de pecado. E eu, como nunca tive um lar cristão, eu nunca achei que tinha problema de jeito nenhum. Então, eu nem passei por esse processo de me afastar de Deus. Eu sempre não achei que o pecado era 100% normal e que as pessoas eram exageradas demais. Então, meus amigos todos eram assim. Então, quando eu comecei a me afastar, eles me convidaram, a gente não ia, a gente começou a recusar porque a gente não dava conta nem da conversa. A conversa já não batia mais. A,
a gente não tinha muito o que falar, o que a gente falava não interessava para eles, e o que eles falavam também para a gente não era interessante. Então, por a gente não compactuar das mesmas coisas, eles também já depois pararam de convidar, enfim. Então, eu Aí vi aquelas só mulheres deixa eu com o falar mesmo. uma coisinha para as Hum, mulheres aqui. Quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe realmente o que você quer, você começa a ser mais intencional. Intencional em que sentido? Você começa a selecionar as pessoas com quem você vai se relacionar. sim, Você começa a olhar realmente e ver assim, opa, isso aqui me aproxima? Não, não aproxima. Não, não quero. É onde fica muito mais fácil as renúncias, até dizer não. Muitas vezes o não é nem para festas, bares, amizades, mas é um não que talvez você não tem coragem de dar para sua mãe, para coisas que sua mãe pede. E aí, quando você sabe para onde você está indo, o não fica mais fácil. E sim. principalmente para as pessoas que te amam. Porque as pessoas que te amam, quando vê você tomando algumas atitudes nesse sentido, elas querem o quê? Te proteger. Nunca viu a Isabela Sim. fazendo isso, nunca viu a Karine fazendo isso. Aí eu quero o quê? Não passa vergonha. Ó, você tá chata. Ó, isso aqui. Ah, agora você não bebe. Mas é porque essa nova versão é novo para quem te ama. E aí, para Uhum. não te perder, eles vão fazer o quê? Vão te criticar. E muitas vezes, para você não se perder nessa jornada, eu tenho que saber exatamente para onde é que eu tô indo, porque senão eu caio. É a mesma coisa, não, só toma um vinhozinho aqui. Ah, o que que tem? Mas se você tem clareza para onde é que você está indo, isso é para tudo na vida, não é só pelo compromisso com Deus, mas é na sua vida. Fica claro para você. Então eu tenho que começar a saber e começar o que é ser intencional. Então eu mesmo, tem lugares que eu não vou, tem lugares que eu penso, quem vai estar lá, quem que não vai? Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar E é e às vezes necessário. é distração. Às Uhum. vezes é uma coisa que, opa, para minha realidade não cabe mais, não faz sentido, né? E no começo eu ficava me sentindo culpada, assim, por isso. A gente se sente culpada, faz parte do processo. Você se Uhum, sentir culpada por abandonar certos lugares, certas pessoas. Mas quem te ama vai entender. Eles uhum, podem continuar fazendo o que eles fazem lá, mas eles têm que respeitar, né? Respeitar uhum. que não é todo lugar que você vai, entendeu? Respeitar que não tem como às vezes ter mais aquele vínculo, aquela coisa. Até porque, gente, depois de muito tempo, eu comecei a aprender que quanto mais é, ficamos somente minha família e Deus, eu, minha família e Deus, a gente começou a prosperar e a crescer muito mais, porque muito ciclo de amizade, muita gente envolvida ali, é muita energia que a gente não sabe assim se a pessoa realmente torce por você, se ela realmente está ali pelo seu bem ou por algum interesse, assim. Quanto mais a gente se afastou de pessoas dessa vida nossa antiga e ficamos só nós e Deus mesmo na nossa rotina, na nossa casa, a gente as brigas diminuíram, a gente começou a se preocupar, olhar mais para nós mesmo, para o nosso crescimento, tanto aqui dentro de casa quanto no nosso relacionamento, sabe? Realmente as distrações elas foram tiradas das nossas vistas, assim, e a gente começou a enxergar somente a gente e o nosso relacionamento com Deus. E foi a melhor decisão que a gente tomou. E foi muito bom porque foi consensual, sabe? Tipo assim, o Tiago percebeu e quis isso, e eu também não precisei obrigar ele a nada. Na verdade, ele que acho que ele acordou mais rápido que eu, porque eu ainda me sentia culpada. Eu ainda me sentia assim que eu obrigada a manter esses relacionamentos. Até que depois de um tempo eu me desprendi 100% porque eu vi que realmente a única coisa que eu preciso é da aprovação e do amor de Deus e de nada mais. Então, assim, e isso, os cursos, né, tanto a Wake quanto a Imersão Águia, a Mulher Única, todos eles me ajudaram a ser a Isabela que eu sou hoje, a entender a mulher que eu sou, a filha, né, do pai que realmente me ama incondicionalmente, por mais que eu não tive a presença do meu pai terreno aqui comigo.
a presença de Deus hoje, ela me completa de uma forma assim, 100% que não me falta nada, nada. Assim, eu sinto que é, E como que é para você, Isabela, olhar para tudo e ver assim, para onde você está indo? As conquistas, de ver assim, que começou tão pequenininho, hoje esse Instagram desse jeito, as renúncias que você fez e você continua tendo o seu trabalho do mesmo jeito. Como é que é assim, né? A gente que acompanha muitas vezes viu que você mudou agora, né? O carro que vocês compraram. Você imaginava que você ia conquistar tudo isso? não, a gente precisa entrar nessa parte, né? Que foi a do casamento, depois do casamento, como que a vida mudou, porque ela perguntou que se a gente morava junto, né? Uhum. Eu a vida inteira eu escutei as pessoas falando, porque a gente já estava junto há 4 anos, né? E o pessoal falava assim, gente, casa, vocês não têm noção do quanto a vida muda e melhora depois que casa. E a gente, eu queria casar, mas eu não tinha intenção, não era aquela coisa para cumprir um princípio bíblico. Era vontade de casar mesmo, era um desejo pessoal meu. E as pessoas falavam assim, nossa, a vida vai melhorar. Eu pensava assim, ah, vai melhorar, mas sei lá, eu não achava que ia mudar tanto assim, só o fato de casar. Eu queria casar mesmo, para ser bem sincera, uma realização minha, Isabela. Aí a gente foi pro Awake. No Awake ali, a gente falou muito sobre isso. Eu renovei meu batismo lá no Awake. E assim que a gente saiu, na segunda-feira, eu falei pro Thiago, eu falei, Thiago, eu não quero viver assim mais, a gente vai casar no civil. A gente vai casar no civil, porque eu não quero mais ficar procrastinando. A gente vai casar no civil, depois, se a gente quiser, a gente faz uma festa no outro ano, enfim. Aí a gente chegou no cartório na segunda-feira, tinha vaga para. Isso sim, era dia 20 alguma coisa de setembro. Aí tinha vaga para o dia 18 no cartório. Aí, se eu não me engano, a gente já tá viajando. Aí eu peguei e falei para ela assim, eu falei assim, nossa, a gente vai viajar no dia 12 a gente ia para Porto de Galinhas. Aí eu falei para ela, nossa, a gente vai estar viajando, não tem como ser antes, não. Aí ela falou assim, ah, a próxima data que eu tenho que é dia 11. Aí eu falei, ah, pode marcar. Dia 11 dava 18 dias daquele dia que a gente tinha marcado. Eu falei, ah, tá tranquilo, né? Naquela mesma semana que eu postei, que a gente tinha marcado a data, eu recebi o contato de uma pessoa, da decoradora, que fez a decoração do meu casamento, falando assim, Isabela, eu quero fazer o seu casamento. E eu não queria fazer festa, eu só queria casar no civil. Só queria cumprir um princípio bíblico, né? Parar de viver em pecado. E falei, quero. Só queria casar mesmo no civil, ficar tudo certinho, bonitinho. Aí ela falou assim: eu quero fazer seu casamento. Pois em 10 dias a gente fez um casamento. Depois vocês, quem não me conhece, entra lá no meu Instagram para vocês verem. Não tem lógica nem explicação. Todo mundo me pergunta até hoje como que a gente conseguiu fazer aquele casamento em 10 dias. Gente, sem dinheiro guardado. Para te falar bem a real, para não falar que eu não gastei nada, eu acho que eu gastei 30 mil. Mas numa festa de uns 350, 400 mil. Tipo assim, que foi o nível da festa, sabe? Eu não tenho explicação, a não ser Deus mesmo. E ele que colocou a Rai na minha vida. E ela me ajudou de uma forma, assim, inexplicável. E as pessoas acreditaram, né, no potencial, porque querendo ou não, eu também tive uma responsabilidade de trabalho. As pessoas acreditaram no meu trabalho também. E, e assim, a gente fez um casamento que eu falava, meu Deus, que de forma alguma eu imaginava fazer um casamento tão grande, tão rápido. E esse ano, e no ano passado, né? Sendo que foi algo que eu pedi lá em janeiro, no comecinho do ano, quando o ano começou, eu falei muito que eu queria me casar, fazer uma bela uma festa, mas eu já nem me lembrava quando, porque mesmo que de forma inconsciente, porque hoje eu já, minhas ações elas já são intencionais, como a Karine falou. Mas naquela época não. Eu fazia meu pedido e ia vivendo um dia de cada vez, sabe? Mas Deus não esqueceu do meu pedido, sabe? E quando eu fui renunciando e fui honrando aquilo que Deus realmente pede para a gente fazer, que é o mínimo, gente, que é, cara, seguir os princípios que estão na Bíblia.
renunciar aos manjares do mundo, os prazeres do mundo. Assim que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou de uma forma que, assim, a gente casou em 10 dias, um super casamento. 2 meses depois, a gente casou em outubro, né? Em dezembro não, gente, um mês depois, dia 26 de novembro, eu estava em casa. E nesse dia eu já estava mais, uma conexão maior com Deus, eu já falava mais com Deus. Aí eu já tinha conversas mais diretas com ele, porque os cursos me ensinaram muito. Antes eu não sabia orar, eu não sabia como falar com Deus, eu não sabia como pedir, como agradecer, eu não sabia nada. E assim, gente, se vocês nunca fizeram, façam. Qualquer curso, qualquer imersão, esses que eu falei para vocês, para mim foram primordiais, mas às vezes, não sei se é todo mundo de Goiânia, às vezes na sua cidade tem algum outro curso, né? Então, assim, gente, isso ajuda a abrir o horizonte, assim. Às vezes você pensa assim, ah, eu quero orar, mas não sei. Ali você aprende. Ali você vai estar conectado com pessoas que, se você pedir, elas vão te ensinar, elas vão te ajudar. E isso, para mim, foi muito especial, porque hoje eu consigo ter uma intimidade com Deus, assim. Eu falo que eu gosto muito de ir na igreja, mas o meu momento com Deus aqui, lendo a Bíblia, quando tá só a gente aqui nesse escritório, no meu quarto, enfim, ele é infinitamente melhor. Então, se vocês gostam de ir na igreja, porque tem o louvor, porque tem a palavra, vocês têm que ver quando você pega e senta para você falar com Deus diretamente, porque assim, a gente não precisa, né, de nenhum intermediador. A gente fala direto. E quando você fala e você ouve a voz de Deus, ela é maravilhosa. A gente tem experiência assim que só de falar assim, quando eu consegui presenciar isso no meu dia a dia, não tem explicação. Consegue ser melhor do que um culto, gente. Ir no culto é bom, fazer o curso é bom, mas a intimidade nossa aqui com a Bíblia e Deus, ela é inexplicável. E nisso eu já estava pedindo para Deus, já falava coisas bestas, igual foi nesse dia, besta para mim, né? Eu falava, Deus, hoje eu não vou trabalhar, eu não quero ficar à toa. Eu quero fazer alguma coisa para edificar no reino do Senhor. Falei assim com ele. Passou um pouquinho, eu olhei assim, sentei para almoçar, eu já nem tinha lembrado que eu tinha falado isso com ele. Aí eu sentei para almoçar, eu olhei assim, uma bagunça. A minha casa antiga, ela tava uma bagunça. Caixas e caixas, e sujeira e bagunça, aquela coisa, porque não tinha onde colocar essas coisas de trabalho, são coisas que eu ganho, né, dos clientes. E ia acumulando, acumulando, e eu falava, gente, isso aqui não tá certo, essa energia tá estranha, não tá legal aqui, vamos dar uma faxina. E nesse dia eu falei, gente, eu tô fazendo isso aqui. E vocês vão ver o poder disso aqui, dessa simples ação de eu pegar e jogar tudo isso, todo esse lixo fora, tudo isso que está acumulado aqui fora, e abrir espaço para o novo. Usei essas palavras. E a gente não tinha intenção nenhuma de mudar, a gente não falou que a gente ia mudar. O Thiago, ele era totalmente contra mudar, ele era acomodado com a casa dele, era casa de herança, de família, ele tinha um apego emocional. Ele falava, não, não vou mudar, para que que eu vou mudar? Um mês depois, um mês, gente, eu olhei a data. Eu falo assim que não tem explicação. A gente assinou o contrato da casa aqui um mês depois. Dia 26 de novembro, eu fiz isso de jogar tudo fora lá em casa. Dia 26 a gente estava vindo para cá, para essa casa aqui. E eu só me dei conta depois que a gente estava aqui. Eu peguei e falei pro Thiago assim, Thiago, que dia que foi que a gente assinou o contrato e tal? Aí ele pegou lá e olhou. Aí eu fui nos meus stories, para não pra bancar de doida e mentirosa. Fui nos meus stories e olhei a data que eu tinha feito isso lá em casa. Foi o mesmo dia. Eu falava, gente, não tem, não é coincidência, não tem lógica isso aqui. Aí, depois disso, assim, e principalmente depois que eu venho falando cada vez mais de Deus, eu falei para Deus, Deus, eu não quero essa casa aqui para mim. Essa casa ela é para o Senhor, ela é consagrada ao Senhor. E que tudo que aconteça aqui em casa, que as pessoas que entrem aqui em casa, sejam pessoas mandadas pelo Senhor, que o Senhor quer que estejam aqui, que vão conseguir cumprir o nosso propósito junto com a gente. Então, nisso, ele já afastou mais pessoas, tirou mais pessoas que eu não via, né, com os meus olhos, assim. E foi acontecendo situações. Enfim, o que eu consigo perceber é que
A partir do momento que eu honrei a Deus, Ele me honrou 1000 vezes mais em pequenas coisas assim do dia a dia, pequenos detalhes. Uma coisa que eu falei para escrever no nosso mural dos sonhos que está aqui, eu coloco aqui na frente, ó. Eu fiz um mural e a gente fica olhando para ele, a gente ora, a gente relembra aqui todos os nossos sonhos para esse ano de 2025. E um deles foi ter mais um carro. Nosso carro é bom, né? O que a gente já tinha um Compass. E ele supria bem, só que como a gente mudou para uma casa de condomínio, que é mais afastado, eu falava, Deus, olha, e eu sou humilde nos meus pedidos, e a gente não precisa ser humilde, a gente pode ser ousado, viu? Mas eu Ousado. ainda tenho essa questão da. Falava assim, olha, Deus. Se o senhor achar que é necessário, que vai ajudar em melhorar a nossa vida, assim, para a gente não ter essas briguinhas diárias, eu e o Thiago, pão de carro, porque isso é muito ruim, né? A gente sabe que é muito ruim, tá? Um precisa fazer uma coisa, tá num carro, tem um carro só. Hoje aqui era mais complicado, porque o Uber é mais difícil, às vezes não acha, às vezes demora, às vezes eles não vêm porque é condomínio. Eu falava, olha, Deus, se for da sua vontade, se o senhor achar que vai melhorar a nossa vida, dá mais um carro pra gente. Mas assim, agradeço, eu amo meu carro é maravilhoso, ele tá novinho e tal. Mas se o senhor achar que vai melhorar a nossa vida, dá mais um carro pra gente, assim, só pra gente não brigar mais, porque era uma coisa que a gente discutia muito, essa questão de um carro só. Aí Deus foi tão maravilhoso que eu acho que ele falou assim, filha, você não precisa ser humilde, não. Aí ele foi e deu uma bem-vinda pra gente, que Né? até hoje eu fiquei olhando assim, falando, meu Deus. E é um carro, gente, que assim. Olha, sinceramente, eu não achava que o banco ia aceitar o financiamento, não. Porque durante todo esse tempo, toda essa bagunça toda da nossa vida, a gente não tinha bom relacionamento com o banco. E eu falava, gente, não, esse financiamento desse cara aqui não vai aprovar, não. Pois o banco, eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, a única resposta que eu tenho é o banco aprovar. A gente deu só 40 mil de entrada, um valor baixo, para o carro que é, e o banco aprovou o financiamento. Eu fiquei assim, ó. Sem eu precisar vender o outro. Não vou vender esse. E eu falava, gente, não tem lógica, assim. E eu falo, meu Deus, gente, a única coisa que a gente se arrepende nessa vida é de não ter começado antes. Eu falo, como eu perdi tanto tempo longe de Deus, com tanto perder. Gente, quando a gente está afastado de Deus, a gente só perde. Só perde. Não tem como. Você pode até ganhar uma coisinha ou outra aqui, mas aquilo não se sustenta, sabe? E aí eu falei, foi o bendito dia que eu peguei e decidi, eu falei pro Thiago, eu não aguento viver desse jeito, mas não aguentava perder as coisas mais, não aguentava mais só pessoas se aproximando da gente sem ser para edificar, sem ser para ajudar, era sempre uma questão de inveja, a pessoa querendo destruir a gente. Gente, só se aproxima da gente pessoas ruins, a gente só perde. Não, eu não sei mais nem o que falar, parece que eu já me perdi até no que eu estava falando. E aí, assim, o que que você pode falar para quem hoje talvez perdeu a fé? Para quem hoje, né, Nossa, não acredita que não tem não como, tem gente. mudança mais, que está no fundo do poço, que muitas vezes já está desacreditada no próprio relacionamento, né? Então aqui que já uma que colocou aqui, né, que já está separada há 2 anos e que ora para restaurar. O que que você fala para essas mulheres? Para começar, gente, não tem como perder a fé. É, Deus, ele ama tanta gente. Ele cuida tanto da gente. Ele se preocupa tanto com a gente. Ele só tá ali esperando a nossa ação. A nossa ação, ela tem que ser realmente baseada na fé, antes mesmo de ver a realização dos milagres dele, por exemplo. É, eu falava que eu não queria voltar com o Thiago de forma alguma. Eu falava que não tinha como a gente se relacionar, era impossível, mas pela fé que eu tinha em Deus, eu falava, cara, eu vou tentar mais uma vez, porque eu não aguento mais viver nessa situação. Então, às vezes,
um relacionamento, né? Às vezes eu não sei pelo motivo pelo qual eles estão separados, mas às vezes o problema nem sempre tá só no outro, sabe? Eu percebi que quando eu abaixei a guarda, que eu peguei e falei, caramba, eu não preciso ser essa mulher fodona sempre que nunca volta, que não abaixa a cabeça, porque eu achava assim que eu estaria me diminuindo voltando com ele. Como que as pessoas vão me ver? O que que elas vão falar de mim? Por dar mais uma chance para o meu relacionamento e tentar, porque eu era muito ligada à opinião das pessoas e dava muita informação da minha vida para as pessoas, que é outro erro grande que a gente faz, que atrapalha muito. Então, às vezes a gente não volta, a gente não consegue reconciliar um relacionamento ou um casamento, alguma coisa, por estar com tanta informação de gente de fora que não é apta a te realmente te ajudar, que você não consegue ver uma forma de fazer aquilo dar certo. E às vezes era tão simples. No meu caso, era engolir meu orgulho, pegar aqui igual essa água aqui, ó, engolir e falar, tô com ele mesmo, é a nossa família em primeiro lugar, doa quem doer, não ligo para a opinião de ninguém, vamos tentar de novo. E vamos tentar agora da forma certa. Vamos tentar entregando a nossa vida 100% para Deus. E o Thiago, ele como que eu posso falar? Por mais que ele tivesse todos esses problemas dele, assim, ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, muito preocupado, assim, sempre respeitou muito, igual essa questão né, de agressividade e tal. Graças a Deus, é uma coisa assim que eu nunca precisei preocupar. Sempre foi um excelente pai para Manuela, ela sempre amou. Na época que a gente era separado, que ela ia para casa dele, ela voltava meio grilada para minha casa, porque ela sentia que a casa dela era aquela, onde ela nasceu, onde ela cresceu durante um tempo. Então, assim, quando eu realmente parei de preocupar e de ficar dando informação e munição para pessoas que às vezes estavam ali só querendo sugar, eu falo que é igual um dementador, né? A pessoa tá ali só te sugando e querendo ver o seu pior. Quando eu comecei a me afastar dessas pessoas, foi onde meu relacionamento ele cresceu de uma forma assim extraordinária. Hoje, as pessoas de fora, elas sabem isso aqui, porque já foi escancarado, né, nas redes sociais, mas hoje em dia, nossa vida mesmo aqui, quem sabe realmente são pouquíssimas pessoas, e as pessoas que realmente, elas realmente têm o poder de ajudar o nosso relacionamento de alguma forma, sabe? Que são pessoas com a vida espiritual mais, sabe? Que são os nossos pastores, são as pessoas que realmente eu acredito que têm. é, Me ajuda aí, como é que eu falo, Karine? Embasamento bíblico mesmo, assim, que não vão olhar pra gente com outros olhos, a não ser com, sabe? Com... Uhum. E não é só Me também ajuda a usar a assim, palavra certa. não é só também um pastor ou a igreja, mas são pessoas que vão te elevar para o próximo nível. Sim. Porque até mesmo as Mas é porque, querendo pessoas. ou não, na Hum, família mesmo, não tem muitas pessoas com essa, sabe? Então a gente resolveu ficar mais a gente mesmo, e quando a gente tem algum problema para resolver, a gente resolve com oração. A gente uhum, fala para alguém o que está acontecendo, mas uma pessoa que com oração vai conseguir nos vai. ajudar, não é com achismo pessoal. Uhum, Você entende? A sim. partir do momento que a gente começou a fazer isso, a... e até a nossa própria relação mesmo, assim, a gente tá com algum problema, a gente pega nós dois, a gente se ajoelha, a gente ora. Antigamente a gente vivia dias e dias, né? Dormia sem conversar, ficava se ignorando pela casa. O Thiago é até mais evoluído que eu nesse aspecto. Ele me procura para a gente tentar resolver na conversa, sem ficar tanto tempo, né? Sem se ignorando dentro de casa, enfim. A partir do momento que a gente começou realmente a colocar a oração em primeiro lugar de tudo da nossa vida, até em cima do nosso orgulho, daquela raivinha momentânea ali, foi onde a gente começou a se entender mesmo e o relacionamento se fortificou. Hoje eu falo que não tem nada mesmo que abale esse relacionamento, a não ser, não sei, tá tão firmado na rocha, firmado em Deus, o Thiago foi pro legendário, hoje eu tenho um legendário em casa, pensa, Karen, coisa boa, Uau, e top é o demais. sacerdote aqui de casa, em breve vocês vão ver, ele vai estar pregando por aí,
Eu não tenho dúvidas. E eu em breve também quero um dia conseguir pregar, não sei, vamos ver como Deus vai me capacitar. Eu vi, hoje eu senti muita dificuldade aqui, eu percebi que eu tenho muita dificuldade de raciocínio, sabe? É, tem que Mas melhorar vamos lá, muito é a ainda esse primeira testemunho. vez. Tem que melhorar muito É esse a primeira testemunho. vez. Foi E muito foi grande, eu me bênção, foi enrolei, gente. Eu me maravilhoso. enrolei em algumas partes, me perdoa. Gente, foi a primeira vez. Tô Arrasou. nervosa, tô até suando aqui. E é Mas isso. é isso, né? Se for que era um bate-papo, eu tô aqui Uhum. como se a gente estivesse tomando um café. E é isso. E aí, ó, o quanto é realmente o quê? Você é uma mulher de fé, Sim, né? muita fé. E aonde o quê? Não desistiu, não parou no meio do caminho perante as adversidades. Você só foi. Mesmo sem norte, você só não desistiu. Aí eu E é falava, isso Thiago, olha, a que gente tem que melhorar isso aqui, porque pior que tá, não tem como ficar. Não, sempre foi assim, sempre que eu vejo alguma coisa dando errado, eu fico ali desmotivada no começo, tá? Mas eu falo, caramba, a minha cabeça, ela sempre, ela agiu assim de como, querendo, acho que pensava assim, como que eu consigo melhorar isso aqui? Sempre, sempre. Eu nunca entreguei os pontos. Eu sempre pensava assim, olha, tá assim, tá ruim, tá ruim. O primeiro passo é você reconhecer que as coisas estão dando errado. Porque às vezes a gente tem muito aquela coisa assim, de tá tudo dando errado e a gente fica, não, mas tá tudo bem. Não, gente, reconhece, tá dando errado, para, respira, pensa. O que é que tem que fazer para melhorar? Porque muitas vezes a gente, essa falta de consciência mesmo, eu acho que é essa dificuldade de admitir erro, né, que muitas vezes a gente tem Uhum. faz com que a gente não consiga, pelos uma coisa simples que é admitir o erro, parar, pensar, reorganizar as ideias, dar às vezes um passo para trás, gente, às vezes é muito necessário, dar um passo para trás para poder se fortalecer de novo, né, para depois conseguir seguir adiante. E igual hoje a gente está bem, dificuldades vão vir, mas hoje a gente tem muita tranquilidade e eu posso afirmar com todas as letras assim que pode vir o que for mesmo, a gente não se abala e a gente não tem medo nenhum. Eu falo assim, eu não tenho medo. Muito raramente eu tenho situações que me deixam um pouco amedrontada, mas eu não tenho medo de nada. A minha mãe falava, Isabela, você não tem medo de nada? Eu falava assim, não, mãe, não, nada vai dar errado. Eu sempre falava isso para ela desde novinha. Ela Isabela, você não tem medo de nada. Eu falei, nada, mãe, não tem como dar errado. Tipo assim, ela sempre veio me falar as coisas. Ah, mas se isso der errado, se isso acontecer, se isso acontecer, eu falo, não, mãe, isso não vai acontecer. Tipo, nunca passou pela minha cabeça a parte ruim da história, sabe? Não que isso seja, né, prudente, mas assim, eu sempre ia fazer qualquer coisa, eu nunca pensava pelo lado ruim. Eu sempre pensava só naquilo dando certo. Então, eu acho que isso é uma virtude que isso me fez chegar até aqui, sabe? Eu não fico só buscando o lado ruim da história. Na verdade, eu nem penso nele. é isso. Quanta riqueza. Quero te Que bom. agradecer por Ai, obrigada a você. você se despir aqui, você contar a sua história. Eu sei que Deus tem algo assim grandioso na sua vida, na do Tiago. Amém, Meninas, eu creio. senhoras, que eu chamo as, do meu grupo senhoras. Uhum. Senhoras, segue a Isabela lá. Para quem não sabe, Vou talvez amar ter assim, vocês né? O lá. Tiago é o Isabelo. É, isso foi muito bom, né? Engraçado a forma como a gente conseguiu trazer a leveza, né, do dia a dia, dos relacionamentos. E tem ajudado muita gente, tem ajudado muita gente com depressão, inclusive. Muitas pessoas que estão passando por problemas, né, de doenças assim, como depressão, ansiedade, muita gente acamada em hospital. Eles falam que se fortalecem e que os nossos vídeos têm ajudado eles a superarem. Uau. É, teve uma criança uma vez que o Thiago me falou que ele estava internado há muito tempo, ele não falava. Tava... Aí viu o nosso vídeo,
E no dia que ele viu o vídeo, ele riu e falou. Uau. Assim, então hoje a gente trabalha com isso, a gente está aqui para falar de Deus e também eu sinto que para curar relacionamentos, restaurar casamentos, ajudar a trazer leveza para pessoas que estão passando por momentos ruins, seja uma doença, seja um problema na família, seja assim, eu sinto que Deus nos colocou aqui realmente para ajudar de alguma forma. E eu falo, Deus me usa. Eu falo o tempo todo, Deus me usa. Seja aqui hoje para falar para vocês, seja na rua um dia que eu de conforto para essa pessoa, eu falo para ele, minha boca está aqui, eu sou um instrumento do Senhor, que o meu trabalho, a minha casa esteja servindo ao Senhor o tempo todo, e eu, como Isabela, se um dia eu estiver nessa terra e não puder estar refletindo a glória de Deus, assim, eu falo, me leve então, porque eu não sirvo para estar aqui mais. Amém. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Isabela, muito obrigada. Eu Sem que palavras, agradeço. realmente, assim, pelo seu tempo, pelo seu servir, por compartilhar com a gente, tá? Gratidão. Obrigada, gente. Um beijo. Fica com Beijo, Deus. gente. Boa noite e até Boa mais. noite. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau.